A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Espírito de Jezabel dentro da igreja. O pecado querendo adentrar os palácios do Senhor. Irmãos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado porque, irmãos, veja bem, nós temos aqui um áudio de um ex-ancião da congregação cristã no Brasil. Ex porque não sabemos o motivo porque ele saiu de dentro da congregação. Esse ex-ancião, irmãos, de uma certa época, fez um vídeo falando sobre uma revelação que ele teve dentro da congregação. Isto quando ele estava lá dentro. O qual, irmãos, ele via um homem de preto adentrando a congregação e se assentando em uma cadeira. E ali então entrava, irmãos, uma mulher sorrindo, gargalhando, sentava no colo daquele homem. Ele disse que era uma prostituta e olhava para o povo dando risada. O qual então, irmãos, não sei qual foi o propósito, porque ele contou essa revelação e praticamente não discerniu da maneira correta. Logicamente ele deve ter tido aí um ponto de vista, né, que lhe agradasse, que fosse cômodo, né? Mas nós sabemos que quando alguém tem uma revelação deste tipo, nós já observamos, já sabemos, queridos, que o anticristo e Jezabel, o espírito de Jezabel entrando dentro da igreja, né, irmãos? Aquele espírito que pega os casais, aquele espírito, irmãos, que pega os nossos irmãos, nossas irmãs, espírito do adultério. Irmãos, é muito forte este vídeo para nós falar, mas vamos falar sim, porque nós temos que estar em comunhão quando nós adentramos dentro da igreja, que nós não sabemos o que vamos encontrar. Nós sabemos que nós vamos para um lugar santo, nós sabemos que nós vamos cultuar, nós vamos adorar um Deus sobre todas as coisas. Mas, irmãos, observe só esse áudio, esse vídeo deste ex-ancião. Eu mudei um pouco o vídeo para ser editado. Preste bem atenção na revelação que ele disse que teve. Olha só. Eu estava dentro da congregação, num dia de culto, né, nessa visão, nesse sonho que eu tive, eu estava dentro da congregação, num dia de culto, uma congregação cheia, muito cheia. Entrou um cidadão, um homem, pelo corredor dos irmãos, entrou pela porta, veio pelo corredor, um homem todo vestido de preto, né, como se ele fosse o dono de tudo aquilo ali, como se ele fosse a pessoa mais importante que estava ali, e se assentou naquela cadeira que foi colocada ali, né? E esse movimento muito grande. Então eu percebi que entrou uma mulher também do lado das irmãs, veio pelo corredor das irmãs, uma mulher muito estranha, porque ela estava vestida, né, assim como uma prostituta, uma mulher com roupa muito indecente, escandalosa. E o homem, ela sentou no colo dele. Quando ela sentou no colo dele, ela abraçou o pescoço dele e ambos então começou a sorrir assim, satisfeitos. Queremos saber sua opinião. Deixe nos comentários. Irmãos, ele contou numa certa época, mais detalhadamente, essa revelação que ele teve quando ele ainda era ancião na congregação, o qual nós viemos aqui e deciframos, né? A Irmandade nos ajudou, irmãos, e aí praticamente a revelação que ele teve, ele não falou como deveria ter falado, né?
ele falou que talvez insinuou ali que seria alguém, né, próprio dentro da igreja. Mas nós sabemos, irmãos, nós sabemos que o astuto tentador das nossas almas, né, irmãos, o espírito do adultério, o espírito da mentira está pegando o povo na terra. Para vocês terem, irmão, uma base, às vezes a pessoa pensa que o espírito do adultério, ele começa já jogando os pratos, né, como fala, os pratos deliciosos, né, e já começa já logo de cara se apresentando, fazendo uma mulher ali se engraçando, um homem tendo uma falsa paixão, né, dizendo que está apaixonado, que quer largar sua esposa, às vezes uma santa do Senhor, uma mulher que só sabe cuidar da casa, cuidar das crianças, servir a Deus. E o homem às vezes entra aquele espírito de paixão, e às vezes o espírito da mentira vem junto com o espírito do adultério. Como assim, meu Paulo? O espírito da mentira, o espírito que toma as pessoas, irmãos, para falar mentira, para insinuar algo, para que a pessoa fique atribulada, para que a pessoa fique perturbada. Correto, irmãos? Irmãos, para vocês entenderem, eu vou contar para vocês um caso de uma jovem e um jovem. Eles estavam prontos para se casar. Os dois temente a Deus. A jovem, aquela irmã que só tinha a boca só para sorrir, né? Não falava de ninguém, uma cara serva de Deus, congregava, ali Deus falava com a sua alma, tinha o dom de língua. Um certo dia, ela casou com o irmão, foi um casamento muito lindo, ou teve oração, naquela época ainda tinha oração, não sei se hoje tem oração para quem vai casar na congregação. Irmãos, e uma pessoa vendo aquela felicidade e vendo aquele casal, um casal que era um para o outro para o um, aquela pessoa entrou um espírito de inveja, que acompanha o espírito de inveja, o espírito da mentira, e quando entra o espírito da inveja, o espírito da mentira, logicamente o espírito do adultério já está minado. Chegou uma pessoa para aquele irmão e falou para ele bem assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar, você não briga comigo não, eu gosto muito de você, mas eu vou te falar, sua esposa estava dando confiança para uma pessoa, um rapaz, e o rapaz disse que enquanto não, eles têm um termo no mundo de falar de ficar, né, irmãos? Enquanto não ficasse com aquela casada crente, ele não sossegava. E aquele rapaz, então, ali, falou: ó, eu acho que eles estão tendo uns encontros. Irmãos, aquele irmão ficou tão perturbado, que aquele irmão todo dia era briga, e acabava jogando a jovem, né, para cima daquele suposto rapaz. Falava: vai lá com ele, você já está saindo, eu vou no ministério, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Irmãos, e ali o espírito do adultério já tinha feito ninho. O espírito do adultério não age logo de uma vez. Ele procura entrar junto com a mentira. Correto? E ali então, aquele casamento foi desfeito. O espírito do adultério, ele não teve muito para fazer. Somente separar os dois. Um foi para um canto, outro foi para o outro. Conclusão: o espírito da mentira que entrou na mente daquele rapaz, depois foi descoberto que era totalmente mentira.
aquele rapaz se mostrou depois que, além dele ter o espírito, né, da mentira, ele então depois ficaram sabendo que ele estava com um olho grande na irmã. Mas agora, meus irmãos, imaginam isso tudo que aconteceu. Irmãos, esse irmão que nós colocamos aí, a revelação que ele teve foi uma revelação linda. Linda do jeito de alertar nossa querida Irmandade. Né, irmãos? Linda de alertar nossa querida Irmandade. Porque o espírito do anticristo está na terra. E a Jezabel está na igreja. Nós temos as nossas irmãs santas, as nossas irmãs que estão ali, servem a Deus em espírito e em verdade, as que estão para se casar. Irmãos, é tão forte isso que até serve, né, para você que vai se casar. Não caia em qualquer conversa que chegue para você e fale. Porque este irmão, ele deu mais ouvido naquele amigo, suposto amigo, que não era amigo, era um suposto amigo. E deu mais ouvido nele, na mentira dele, na armação do diabo, do que na própria esposa que estava em casa. E o inimigo ficava, moço, no ouvido dele 24 horas. Né? Você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada? Você vai deixar isso debaixo dos seus narizes, no seu nariz? E ele perguntava para a serva de Deus, e ela falava, pelo amor de Deus, eu sou uma serva de Deus. Falava até para ele, me respeita, sou a santa do Senhor. Mas o espírito do adultério minou. E o que aconteceu depois, irmãos, foi muito trágico, porque cada um foi para o seu lado. Logicamente, a liberdade perdeu os dois. A pessoa que fez isso ficou feliz porque queria a moça que estava interessada já livre para ele ir lá. E esse é o espírito do adultério. Irmã casada, irmão casado. Eu sei de tantos casos de irmãos que dá voz para o inimigo. Porque assim, o que sai da nossa boca contamina. O que entra não. Né, irmãos? Muitos ficam falando que a comida, tal coisa, foi amaldiçoada, né, que não pode comer algumas coisas, né? Mas está na Bíblia. O que contamina é o que sai, não o que entra. Tem uma parte da Bíblia que Deus disse, Jesus Cristo disse, o que eu abençoei, né? Irmãos, vamos tomar cuidado, queridos. O espírito da Jezabel. Esse irmão teve uma revelação linda. Só que a revelação que ele teve linda, ele não entendeu, porque ele estava dentro da igreja e ele saiu. Ele já tinha tido essa revelação. Talvez se ele se atentasse em saber que o anticristo é aquele que está tirando o povo de dentro da igreja. Irmãos, quando eu falo de dentro da igreja, deixa eu explicar direito. Não é a igreja, a congregação, a Assembleia de Deus, a Deus é amor. Irmãos, igreja é um tempo para nós servir a quem? A Deus, a Cristo Jesus. Então, essa pessoa saiu, foi da presença de Deus. Ela saiu, foi da presença de Deus. Porque ela foi para o mundo, foi para o pecado, foi se prostituir. Infelizmente. Porque ali já tinha um filho, ali arrumou um marido, o marido não queria assumir o filho, né? Só estava interessado em outras coisas e foi ali, ó, casa com um, amiga com outro, e de repente a vida da irmã virou de cabeça para baixo. E depois, quando tem alguém que põe a mão na cabeça e fala, Senhor, me perdoa, Senhor, eu dei ouvido para o mal. Você tem uma dessa ainda, irmãos, ainda Deus vai ter misericórdia. Eu creio que Deus tem misericórdia do arrependimento, irmãos. Mas daqueles que ainda falam, foi culpa de um ancião, foi culpa de um cooperador, foi culpa de um músico. Irmãos, temos que tomar cuidado,
porque nem todos que saem da igreja, que vêm aí a público falar que a culpa é do cooperador, do ministério, eles falam daqueles homens, tem que tomar cuidado, irmãos, tem que tomar cuidado. Espírito da Jezabel dentro da igreja, eu já vi coisas e coisas. Irmãos, para a gente acabar esse vídeo, eu quero que a nossa querida Irmandade aqui comentem. Comentem, porque muitos casais estão para se casar. Muitos irmãos estão em pé de guerra. Muitos irmãos, irmão, a pior prova mesmo na vida de um casal é quando há uma calúnia entre ambas as partes. A pessoa não fez e o diabo vem e planta aquilo. E a pessoa se alimenta, a pessoa sofre, a pessoa joga no lixo o seu casamento. Então, irmãos, as palavras, as pregações, vem aí. Vamos ficar atentos, irmãos. Vamos ficar de ouvidos atentos. Irmãos, casos dentro da igreja, aonde uma vez eu estava numa comum e eu via um irmãozinho, olhava para trás, direto, e pro lado das irmãs. Correto? Eu já vi irmão dentro da igreja, só o olho dele só bate no olho na cara das irmãs. Ele pensa que, além de Deus ver, ele pensa que o ministério não está lá na frente, observando a cada um que entra ali. Correto? Então, irmãos, veja bem. Logicamente que eu não ia deixar passar barato. E quando eu falei, nem que o irmão me xingar, mas eu vou falar para ele. Eu cheguei depois do culto e falei, irmão, no amor de Cristo, o irmão me perdoa, mas eu vou te fazer uma pergunta. Ele era músico. Ele era de Minas Gerais, estava em São Paulo. Morando em São Paulo, já retornou para Minas Gerais. Falei, por que o irmão está olhando para o lado das irmãs e lá atrás do banco das organistas? Irmãos, ele falou para mim assim, o dia que eu olhar, o irmão olha junto. Eu falei, não vou ficar olhando, irmão. Não, o irmão olha junto para o irmão ver o que está acontecendo. Irmãos, santo Deus, eu vi ali puro o espírito de Jezabel em uma irmã. A Irmandade já entendeu o que eu estou falando. Coitado do pregador. Eu falei para ele, irmão, o irmão é solteiro, a irmã é casada. Ou separado, não se sabe. O irmão, tome cuidado. Tome cuidado que o inimigo está solto. Aquela irmã não vi mais ali. Dias depois eu fiquei sabendo em que ela estava ali não para congregar, mas para arrastar. O espírito de Jezabel, o espírito do adultério estava naquela irmã. Já tinha perdido tudo. Andava de igreja em igreja seduzindo os irmãos. Correto, irmãos? Aquela irmã estava sorrindo para aquele músico e fazendo mímica para ele depois do culto. E ele era lá de Minas Gerais, solteirão, né? E não sei o que aconteceu depois, que aquela irmã não apareceu mais. Eu acho que alguma irmã lá deve ter chegado junto com ela, né? Porque ficou com ciúmes dela ficar dando. Então, irmãos, hoje nós temos que tomar cuidado dentro das igrejas. E a congregação não é diferente. Não é porque a congregação, né, ali a gente tem que estar na comunhão, temos que entrar na comunhão, porque, irmão, o mal ele vai, mas não permanece. Porque a comunhão da igreja, o glória, queima o inimigo, ele sai por 7 caminhos. Então tomemos cuidados, queridos. Tomemos cuidado. Espírito de Jezabel dentro da igreja. E o espírito do anticristo querendo entrar dentro da igreja, querendo ir para a internet, irmãos, e fazer aí a arruaça, colocando em evidência os servos de Deus. Os irmãos, quando vai pregar hoje, irmãos, tem que clamar o sangue do Senhor Jesus, porque tem muitas coisas que os irmãos vão temer de falar para que, entendeu, irmãos?
para que sua imagem não fique exposta de uma maneira ridicularizada. Vocês estão entendendo? Estamos em tempos difíceis, irmãos. Estamos sim. O que vocês acham? Deixa aqui sua opinião, tá bom, queridos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus.